Me parece que o bolsonarismo está seguindo e trilhando os mesmos caminhos que o lulopetismo seguiu há alguns anos atrás. Me parece que nós estamos diante de uma nova roda viva da história política brasileira. Você quer saber o que eu estou falando? Eu vou lhe explicar, mas depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vindo ou bem-vinda a este humilde canal. Eu sou Noé Gomes, sou professor, historiador e luto por um Brasil melhor neste humilde canal, que essa semana chegou a uma marca muito importante, uma marca de 16 mil inscritos. E eu tenho muito orgulho desta marca e quero agradecer a você que sempre incentivou este trabalho aqui. Que bom tê-la ou tê-lo aqui com a gente. Então, se você chegou pela primeira vez ao nosso canal, acione o sininho das notificações, inscreva-se aqui no canal e, é claro, deixe aquele like, assim como você que já está aqui no nosso canal, para que a gente possa ampliar, né, cada vez mais o nosso leque de possibilidades de reflexão em tempos em que a ignorância parece que tomou conta da nossa sociedade. Parece, né? Não sei. E aqui no Falando de História, aqui a gente tem uma coisa, a gente tenta sempre trazer um conteúdo que, além de falar da conjuntura, que a gente possa também aprender alguma coisa aqui. Não fique só nessa superficialidade das coisas, né, que a gente tem visto aí também aqui no YouTube. Todo respeito, mas a gente tem visto cada coisa assim que é impressionante. O nível, né, que não é legal. Mas, repito, é sempre bom poder falar e poder, vamos dizer assim, ajudar no combate à irreflexão de nossos tempos. Meus caros, hoje é dia 19 de agosto. Hoje é um dia muito importante, né? Além de ser aniversário, né, de fundação do SBT, né, no dia 19 de agosto de 1981, né, o Silvio Santos conseguiu, né, as concessões, né, da extinta Rede Tupi, que tinha sido extinta no ano antes, em 1980. Então ele conseguiu ali as concessões da TV Piratinite de Porto Alegre, da TV Tupi de São Paulo, da TV Marajoara de Belém, e mais uma concessão também que era da antiga TV Continental, se não me falha a memória, a TV, que hoje é a TV CNT do Rio de Janeiro, inclusive, né? Que depois era uma época da TV Copacabana, depois passou para Corcovado, enfim, tá? Enfim, tá? Essas eram as emissoras, né, as concessões que o governo na ditadura deu para o Silvio Santos, né? E as outras emissoras da Tupi foram, né, formando, né, justamente com o gestor da Excelsior, a rede Manchete, né, que foi ao ar somente 2 anos depois, em 1983, há exatos 40 anos, né. Enfim, tá, não estamos falando da história da televisão brasileira, estamos falando da história da conjuntura brasileira, né, da conjuntura política brasileira, né, e nesse dia, né, 19 de agosto, dia do historiador, né, eu estendo, né, aos meus professores, aos meus mestres, aos meus colegas, né, aos formandos, né, o meu abraço caloroso, né, por esse dia. É um dia muito importante realmente para todos nós, né? E nós lutamos tanto pela nossa regulamentação, temos ela aí, né? E que a gente possa desempenhar, né, o ofício de historiar, que é muito importante. E vamos historiando, né? E vamos dizendo o seguinte: na história nós temos a linha do tempo, né? E também existe uma outra representação que ela pode ser feita em círculos, né? Que dão origem aos ciclos, né? Então há uma música chamada Roda Viva do Chico Buarque, né? Muito famosa, diga-se passagem. E ele fala roda viva, roda gigante, roda moinho, né?
Por quê? Porque a história ela vai em rodas, em círculos, né? Em círculos, né? Em ciclos, né? Em que faz com que a gente tenha, né, o retorno de alguns fenômenos lá do passado no presente. E às vezes esse retorno se dá com caras e outros atores, mas ele se dá. Há exatamente alguns anos atrás, ali, coisa de 2013, por exemplo, nós tivemos manifestações de rua que deram origem, né, à deposição de Dilma Rousseff no futuro, ali, né, depois de alguns anos e tal. Então teve ali o impeachment da Dilma, né? E foi algo muito importante, porque essas manifestações também vieram, né, junto disto, né, aquilo que se criou, que se convencionou chamar lavajatismo, né? Porque a partir da Operação Lava Jato se descobriu e se demonstrou o número, né, inúmeros escândalos de corrupção do governo do governo Lula, né? E também parte também de membros do governo Dilma também, mas fundamentalmente o governo Lula. E essa coisa do lavajatismo criou, né, um sentimento, né, de bom, agora nós estamos punindo os caras de colarinho branco e tal e tal. E criou um vácuo na política, né? Por quê? Porque depois o Lula, né, acabou sendo preso, né, como todos vocês sabem, né, toda aquela operação, o Lula acabou sendo, né, preso, e nas eleições de 2018 surgiu, né, alçada a partir da questão do lavajatismo, né, a figura do Jair Bolsonaro, que era uma figura de um deputado de baixo clero, que chegou inclusive a fazer votações a favor do Lula lá atrás, né, e chamar inclusive o pessoal do PCdoB de companheiros. Né? Isso tem vídeo, inclusive, né? E realmente os banqueiros são muito privilegiados no nosso país. Falta patriotismo aqui. Inclusive dizer que Fernando Henrique Cardoso nomeou para o Ministério da Defesa um advogado de banqueiro. Dr. Geraldo Quintão defendeu banqueiros por 38 anos. E os outros 2 últimos anos ele estava na Advocacia Geral da União. E, deputada Vanessa, inclusive fez com que na última lei de remuneração o nosso recruta passasse a ganhar bruto R$ 153 por mês. No momento se discute o mínimo vai ser 220, 240, né? E mandou aqui, segundo a deputada Vanessa Graziottini, apenas uma pequena correção, 44 mil recrutas ele botou na rua, porque não tinha comida. Isso foi decisão lá de baixo, inclusive, do general Gleuber Vieira, que para minha surpresa, depois de se negar, atenção companheiros do PT, atenção companheiros do PT, atenção companheiros do PT, depois do general Gleuber Vieira se negar a se encontrar com o Lula, servindo como porta-voz do comandante da Marinha e da Aeronáutica, porque ele tinha um compromisso com o Fernando Henrique Cardoso, seria um ato de deslealdade por parte dele, um ato aético. A gente tem essa situação, né, em que é muito interessante notar, né, que o Bolsonaro adentra esse universo e começa-se, né, a partir da Lava Jato, um desmonte do PT, né, e o PT começa a fazer uma narrativa de vitimismo. Em parte correta, porque a gente sabe que o que o Sérgio Moro fez foi uma série de ilegalidades. Ilegalidades que beneficiaram o Lula, né, e que, né, colocaram os seus crimes como prescritos. Nunca ele provou inocência, mas foi prescrito os crimes de Lula, né, ou aquilo que ele era supostamente autor, enfim, participe, né? E aí tem o caso do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá, né? Então tem essas coisas todas. Então, assim, a gente viu, né, o bolsonarismo se arvorar, né, do moralismo, da defesa contra a corrupção, e o petismo, né, se arvorar da narrativa, né, do vitimismo. Né? Tanto é que quando o Lula é preso, vai um pessoal fica na frente, né, da Polícia Federal em Curitiba, né, em Campana, né, enquanto o Lula está preso. O Lula fica preso por de 500 dias, algo nesse sentido. Bom, enfim,
que eu estou vendo agora? Eu estou vendo que, né, está quase que chegando a hora do Bolsonaro ser preso. E acho que os fatores estão aí, estão sendo colocados. Acho que é interesse do mercado, né, esse ente invisível que manda em tudo, na prisão do Bolsonaro, né, por conta daquele negócio das joias e tudo mais, que deveria ser preso por outras coisas, não só pelas joias, mas enfim. E ele acabará se tornando uma vítima para o seu rebanho. E eu não duvido que daqui a alguns meses, talvez, tenhamos, né, acampamentos como tivemos no início do processo, né, no final do processo eleitoral para o início do ano, né? Nós tivemos aqueles acampamentos ridículos na frente dos quartéis, que tenhamos aqueles acampamentos na frente da sede da Polícia Federal, onde possivelmente o Bolsonaro cumprirá sua pena. E aí nós vamos ter o vitimismo de de direita, aliás, ou de extrema-direita. A questão é que resta saber se vai ter o lulismo a força para se arvorar de um discurso moral. E talvez isso não se dá da mesma maneira como se deu lá no início do lavajatismo, na transição do lavajatismo para o bolsonarismo. Talvez isso não aconteça. Mas talvez aconteça um vácuo muito grande. E talvez seja esse vácuo ocupado pelo bolsonarismo sem Bolsonaro. E aí eu já estou vendo propagandas em torno de Tarcísio de Freitas, por exemplo, que é uma figura que eu tenho muito temor, né? Está destruindo com o estado de São Paulo, mas, né, tem muito prestígio no campo aí da direita, da extrema direita, dessa direita chucra, como diria o Reinaldo Azevedo, né? Mas é assim, né, gente? Nós estamos percebendo que é um ciclo, né? E agora é o ciclo, né, de começar o vitimismo bolsonarista. E já começou, aliás, quando começam a dizer e a atacar o STF, a Polícia Federal que está investigando os crimes de Bolsonaro, porque é sempre assim. Se eles fazem o serviço contra o meu inimigo, eles são bons. Se eles denunciam os meus, já não prestam. É assim, tanto o Bolsonaro como o lulismo, né? O bolsonarismo como o lulismo tem essa característica. Então, assim, a roda viva da história política, dessa polarização despolitizada, está posta. E, lamentavelmente, né, a gente pode ver, né, uma situação que pode não redundar novamente em algo benéfico para o Brasil. Agora, é claro, gente, eu quero que o Bolsonaro seja preso. É óbvio que eu quero que ele seja preso. Mas eu não vou colocar na prisão de Bolsonaro o fim do bolsonarismo. Talvez seja ali um momento de organização, de reorganização e até de mostrar ao bolsonarismo que ele não está morto. Porque ele nunca esteve morto. Porque no processo de 22, na eleição de 22, a eleição de Lula, nós tivemos não uma vitória política, mas uma mera vitória eleitoral. Uma vitória eleitoral de quem tem mais rejeição, né, de quem tem menos rejeição do que o outro. Mas é isso. Então, essa situação é complicada, porque hoje talvez aquele eleitor médio que votou no Lula, será que ele votaria no Lula novamente? Ou talvez ele não está indo para os braços do Bolsonaro de novo? Porque, afinal de contas, quem está fora sempre é melhor do que quem está dentro, às vezes. Há este pensamento, esse sentimento no imaginário consciente das pessoas. Então, nesse sentido, a gente tem que observar os fatos com muita atenção e com muita parcimônia, tentando fugir das paixões, para que a gente possa entender os fatos atuais. Para nós historiadores, é sempre muito melhor estudar os fatos mais equidistantes, né? Imaginando até inclusive fatos, por exemplo, eu estudar o início da Revolução Industrial é mais fácil do que estudar a Revolução Industrial hoje, porque a Revolução Industrial lá atrás já tem elementos mais palatáveis para o entendimento. O entender o agora, a história do tempo presente, exige também, né, do historiador, que não é neutro, nenhum historiador é neutro,
a separação das suas paixões de mundo na sua análise. E aí, quando a gente analisa um contexto lá de trás, é mais fácil, porque tu não viveu aquilo teoricamente, então fica mais fácil. Mas, quando tu vai relatar algo de agora, tu tem um sentimento. Então a gente tem que evitar isso, né? É muito difícil, por isso que é difícil fazer, né, a chamada história do tempo presente. Que é essa história que acompanha, inclusive, o que os jornais estão, né, noticiando e trazendo, né, para essas notícias a análise da conjuntura do contexto histórico. É difícil, não é fácil, mas a gente aqui, por exemplo, gosta de fazer isso e eu me sinto muito bem fazendo isso e acho que a gente consegue muita coisa. Dito isso, meus amigos, quero agradecer mais uma vez a vocês que estão nesse canal e a vocês que fazem com que esse canal cresça cada vez mais. Todos os dias nós crescemos, já chegamos a 16 mil e o céu é o nosso limite. Então, meus amigos, se você aí está vendo o nosso vídeo e ainda não se inscreveu, dá uma chancezinha aí para nós, não custa nada. Ajude esse canal para que a gente possa chegar a muito mais pessoas a nossa reflexão. Porque se ela é útil para você, pode ser para o seu amigo, para uma pessoa que você goste e que queira, né, melhor para ela, que ela possa também ter a consciência que eu, você e tantos outros, né, que nós, essa família aqui de 16 mil, já possuímos. Então vamos lutar sempre e vamos dar aquela força que é muito importante. É isso, gente. Amanhã, né, domingo, nós temos, então, às 9 da manhã, o nosso vídeo de domingo. E é isso, gente. Segunda-feira a gente volta às 18 horas aqui nesse bate-canal, nesse bate-horário e com essa bate-audiência maravilhosa. É isso, gente.